Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e você está no canal do Clube Leitura. Hoje eu vim conversar com vocês sobre mais uma leitura que eu recebi na caixinha do clube. Dessa vez foi o Fome, uma autobiografia do meu corpo, da Roxane Gay, com tradução da Aline Kleski e que veio no clube com indicação da Diana Garbin. E era uma leitura que eu já estava há algum tempo querendo fazer e que eu fiquei muito feliz quando eu vi que estava como uma das opções do clube, e a gente vai conversar um pouquinho sobre ela. Bom, gente, não tem como a gente não encarar essa leitura sabendo que vai ser uma leitura difícil se a gente tem qualquer contato com a sinopse antes, né? Então, em Fome, a gente vai conhecer a história da Roxane Gay. É um livro de não ficção, tá bom? E a Roxane Gay é uma escritora, uma personalidade aí que eu já conhecia, né? Eu já li outro livro dela, que é o Má Feminista, e a Roxane é uma mulher obesa. E aqui nesse livro ela vai falar sobre isso. Ela vai falar, né, sobre o corpo dela, sobre como ele foi construído, sobre que alicerces ele está e consequentemente ela, e sobre o que o tornou o que ela é hoje. É um livro pesado, é um livro cheio de gatilhos, porque a história, a história desse período em que ela engordou é muito tensa, né? Então aqui nesse livro a Roxane vai contar pra gente que ela sofreu um estupro coletivo aos 12 anos de idade. E a partir de então, ela utilizou a comida com dois sentidos. Um deles era a válvula de escape para ansiedade. Então ela sentia muita ansiedade, muita culpa por aquilo que tinha acontecido com ela, e ela acabou canalizando essa energia na comida, mas não apenas por isso. Ela também colocou na comida e na vontade dela de ficar com o corpo cada vez maior outras duas questões, que era, uma delas, ela sabia que uma pessoa gorda não era considerada atraente pela sociedade, então ela acreditava que quanto mais gorda ela fosse, menos ela ia correr o risco de viver uma situação como aquela de novo, porque os homens não iam desejá-la. E o outro motivo foi que ela acreditava que quanto maior o corpo dela fosse, mais protegida ela estaria fisicamente mesmo. Ela sentia que o corpo dela, quanto maior fosse, ele funcionaria como uma muralha e a protegeria de viver coisas como essa tenebrosa que ela viveu ainda tão novinha. Então, só pra começar, a gente tem essa história, né? E ao longo de todo o livro, ela vai narrar, gente, com detalhes esse período da vida dela em que ela sofreu esse estupro, inclusive o momento em si. Então eu vou avisar de novo que esse livro tem gatilho pesado de violência sexual, então vai com cuidado, se é um assunto muito delicado pra você. É claro que violência sexual é um assunto delicado pra todas nós, né, principalmente mulheres, mas pra algumas pessoas a gente entende que é mais delicado do que pra outras, né, então fica aqui esse alerta. A Roxane vai contar a partir, né, desse momento que aconteceu na sua vida, sobre a sua vida com foco no seu corpo e em ser uma pessoa gorda na sociedade. Então ela vai falar sobre situações de gordofobia que ela já vivenciou e que ela vê no dia a dia. Ela vai falar sobre como ela chegou a pesar o peso máximo que ela já pesou, que se eu não me engano foram 261 quilos. Ela já emagreceu hoje em dia, né? Ela não é considerada mais uma obesa super mórbida, que era a categorização que ela recebeu nesse momento que ela teve esse peso, mas ela ainda é uma pessoa gorda, e ela fala no livro que ela tem convicção de que ela sempre vai ser uma pessoa obesa e que ela tem que tentar encarar e levar a vida da melhor maneira possível, tentando cuidar da saúde dela o máximo possível, mesmo que ela tenha todas essas questões. E o que eu gosto aqui é que a Roxane é muito sincera, tanto ao falar dos problemas que a sociedade traz para dificultar a vida de uma pessoa gorda, mas também sobre os problemas que o peso extra acaba trazendo para o seu corpo. Então ela fala sim sobre questões de saúde, como por exemplo o sobrepeso sobre os joelhos. Ela fala que é difícil viver com o corpo dela. E tudo isso não exime o problema com que a sociedade médica encara um corpo gordo. Então, por exemplo, tem aquela velha história, né, de que um gordo vai no dermatologista olhar uma pinta que apareceu e já tá recebendo uma receita de dieta. Então, peraí, né, ela não tá falando que ser obesa é saudável ou confortável, mas é que nem tudo começa por aí. E eu gosto muito, eu acho que ela fala nesse livro com muita sinceridade. Eu acho que ela teve uma coragem absurda pra escrever esse livro. Ela se colocou muito nua, muito vulnerável, e só por isso eu já acho que esse livro ele merece ser encarado com muito respeito, né? Então era um livro que eu queria ler e que eu gostei muito de ter lido e que trouxe mais coisas do que eu esperava e que, enfim, eu acho que serve sempre de lição pra gente, né? Por exemplo, eu não sou uma pessoa gorda, então eu não faço ideia
da maioria das coisas que ela enfrenta, né? São situações que por vezes parecem banais, mas que acabam tendo um peso muito grande. Então, por exemplo, a questão do avião, né? Com aqueles assentos minúsculos. E ela fala que ela tem que levar o próprio extensor de cinto pra não passar a vergonha de pedir para um extensor de cinto, porque é sempre um fervo. A aeromoça, enfim, os comissários de bordo nunca tem cuidado nenhum pra lidar com isso, então geralmente ela pedia na maior discrição e aí eles gritavam: "Oh, cadeira A23 aqui precisando de um extensor!" no meio do avião, então todo mundo olhava pra ela. Aí ela fala que ela começou a andar com o próprio extensor, mas tem companhia aérea que não aceita e faz disso um fervo. Ela fala que em determinado momento ela começou a comprar 2 cadeiras no avião pra ela poder pelo menos tirar o braço ali do meio e, né, ocupar um espaço um pouco maior, mas que isso sempre dava confusão na hora do embarque, porque os comissários simplesmente se recusavam a entender que era a mesma pessoa com 2 bilhetes e não queriam aceitar e não queriam fazer o check-in, ou senão a pessoa que tava, né, em geral o avião tem 3 cadeiras, então a pessoa que comprava essa outra, que a Roxane não comprava, se sentava antes, já fazia ufa, tá vazio, e já botava as próprias coisas na cadeira que ela tinha comprado, e ela ficava sem graça de avisar. Mas ao mesmo tempo, quando ela compra uma só, se ela encosta em alguém, a pessoa já olha tipo assim: ai, não é porque você é obesa que você pode ocupar minha cadeira aqui. Então ela fala muito dessas pequenas, que parecem pequenas, mas não são, faltas de respeito que ela tem que encarar na sociedade. Tem momentos em que a gente fica dá uma agonia tão grande, assim, momentos em que ela narra momentos vexatórios que ela passou. Então, por exemplo, uma situação em que ela foi dar uma palestra e não tinha degraus pra subir até o palco, era um palco alto. E ela, por conta, né, do tamanho dela, ela não conseguiu subir. Ela não conseguia levantar a perna o suficiente pra subir no palco sem um degrau. Ela precisou praticamente ser içada por 3 pessoas pra conseguir subir no palco. E, gente, você vai lendo essas coisas e vai pensando: meu Deus, o mundo tem que acabar mesmo. Porque, coitada, ela era uma convidada pra uma roda de conversa, ela ia palestrar. E ela foi tratada dessa maneira, né, com essa falta de cuidado. O mundo realmente não tá preparado pra nada que é diferente. Então é muito importante a gente ler esse tipo de obra pra gente acordar e tentar mudar pelo menos um pouco as nossas ações e a forma com que a gente reage a isso, né. E, enfim, como eu falei, é um livro muito emocional, muito pesado. Ela fala muito sobre todas as questões psicológicas da vida dela, não só as que envolvem o corpo gordo, mas as que também acabam relacionadas com isso. Ela vai falar sobre a relação dela com a família, a relação dela com os pais. Então ela era uma criança, até o momento em que ela sofreu essa violência, ela era uma criança perfeita, uma criança modelo, né, uma criança que ia bem na escola. E depois a vida dela mudou e ela fala que os pais dela nunca aceitaram direito essa versão obesa dela, porque eles estavam sempre querendo uma filha perfeita e aquilo não era uma filha perfeita. Então eles estavam sempre tentando ajudar ela a emagrecer, a receitar dietas, sem entender o que tinha acontecido, né? Mas ao mesmo tempo, eles não são pais horríveis, eles são só pessoas tão vítimas da sociedade quanto ela, e ela enxerga isso, é muito bonito. Ela fala em determinados momentos que ela nunca se abriu com os pais e que eles não tinham como entender. Ela fala, por exemplo, que uma das grandes falhas dela, uma coisa que ela se arrepende muito da época que ela viveu a violência, foi não ter confiado nos pais, que eram as pessoas que estavam ali pra tudo. E ela ficou com tanto medo e sentindo tanta culpa e tendo tanta certeza que ela estava errada na situação, que ela não contou. E ela viveu anos e anos e anos e anos com esse pesadelo, com esse elefante branco ali na sala, sem contar para os próprios pais. Imagina a dor que essa menina carregou. Enfim, é difícil de mensurar. E eu espero que ninguém que esteja assistindo esse vídeo agora entenda o que é essa dor, porque é uma coisa que a gente não deseja pra ninguém. Mas enfim, tá aí um livro que eu recomendo. Mais uma vez digo que com ressalvas, porque muitos gatilhos, mas é um baita livro que eu gostei muito de ter lido. E é isso, gente. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal do Clube Leitura, porque todas as quintas-feiras tem conteúdo fresquinho pra vocês. Uma quinta eu, uma quinta a Amanda Azevedo. E assinem também o clube pra receber obras de ótima qualidade literária todos os meses na sua casa. Um beijo e até a próxima. Tchau!